Bom nós estarmos aqui reunidos, louvando, orando, buscando a Deus, sabendo que Deus tem resposta para toda situação. Eu tenho até falado com a minha esposa, eu gosto muito de pela manhã estar ouvindo as notícias. E ultimamente eu não tenho gostado, porque não existe mais notícias, só existe uma notícia, É a pandemia. Só se fala nisso, pandemia. E nós sabemos que todas essas coisas foi predita por Jesus. Alguns teólogos, estudantes da Palavra de Deus, diz, que isso são sinais. Não é ainda o final, mas são sinais. E eu acredito que Deus, Ele faz isso para que a igreja fique atenta, para que a igreja se desperte. Aqui no Brasil, nós não temos tanta perseguição. Nós vivemos uma vida que é tipo no céu, Nós, se quisermos ir pregar na praça, nós podemos pregar. Se você quiser ir na frente de uma lanchonete onde as pessoas estiverem bebendo e você quiser manifestar, apesar que hoje está meio complicado. Mas se você quiser fazer isso, o máximo que vão fazer é expulsar você de lá. Mas em alguns países não existe essa tal liberdade religiosa. E as pessoas são presas, são condenadas. No Irã é enforcado, se você for pego pregando o Evangelho. Então, na África existe muita perseguição, até mesmo onde as nossas missionárias estão lá. Alguns lugares do continente africano não se pode pregar o Evangelho. Mas nós damos graças a Deus, que onde nós estamos, nós podemos manifestar a nossa fé livremente. Amém? E essa manifestação da nossa fé, ela é progressiva. Ou seja, nós quando aceitamos a Jesus, nós recebemos a fé por ministração da palavra e pregação da palavra de Deus. E isso, a fé que é gerada em nós através da meditação da palavra, ela não é morta, ela é uma fé viva. O próprio Jesus, quando ele fala com a mulher samaritana, ele fala sobre isso, sobre aquilo que ele tem para oferecer para a mulher, que seria o dom eterno, a vida eterna. Então, a mulher creu porque ela ouviu. Então, para que as pessoas entendam e cheguem ao conhecimento da verdade, elas precisam ouvir a palavra de Deus. E nós que já ouvimos, não podemos ficar parados, estagnados. Nós temos que prosseguir em conhecimento. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, 18, vocês não precisam estar abrindo não, Ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória agora e no dia eterno. Então, o próprio apóstolo Pedro também diz que nós não devemos ficar estagnados, nós devemos crescer em conhecimento. Eu nunca vi tanta confusão no meio cristão como nós temos visto ultimamente. As pessoas confundem fruto do Espírito com dom do Espírito. Bom, para falar do dom do Espírito e fruto do Espírito, vamos abrir um parênteses aqui. Eu estava meditando num texto que eu vou ler, e interessante que eu estava meditando nesse texto porque a Cris, ela falou para mim que se eu podia abrir o culto hoje, e eu falei, não, tudo bem. E ela me escalou para abrir o culto, e eu ia ler esse texto e fazer uma pinceladinha, que é só a introdução. E no domingo, pela manhã, o pastor Paulo
começou a falar sobre os dons do Espírito Santo. E eu comentei com a minha esposa, falei, olha que interessante, né? Eu pretendia ler um texto que fala também um pouquinho sobre isso daí. E aí eu comentei com a minha esposa, e ela falou assim, então vamos trocar. Eu faço a introdução e você fala. Amém. Então eu vejo que Deus, Ele cuida da sua igreja. Amém. Deus cuida da igreja. Nós não estamos desamparados. Quando Jesus falou para os discípulos que ele ia embora, os discípulos ficaram apavorados. Mas ele falou, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. O Espírito Santo é ele que nos convence do pecado, da justiça para o juízo. Ele faz essas três coisas. E o Espírito Santo é ele que distribui os dons espirituais sobre a igreja. São 9 dons. E dons não tem nada a ver com o fruto do Espírito. Fruto do Espírito é mansidão, longanimidade, paz, alegria. E o contrário, o fruto da carne é briga, peleja, contenda, fofoca. Isso são frutos do Espírito. Dons do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas. Não é profetizar. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio dos frutos do Espírito Santo. O que a gente vê muito por aí são pessoas que falam em línguas, profetizam tudo, mas levam uma vida totalmente reprovável. Pessoas não pagam suas dívidas, pagam o nome lá para o SPC, Será, são protestados, brigam, por qualquer coisinha onde estão, fazem ali contentos e brigas. Então, e muitas dessas pessoas que estão na sua igreja, as pessoas falam língua, profetizam, pregam, e as pessoas ficam admiradas. Assim, como que uma pessoa dessa fala em línguas? Uma pessoa dessa profetiza, tudo, e a pessoa tem uma vida torta. Você vê muito isso em igrejas neopentecostais, porque eles não têm um ensino da palavra como deve ser a conduta de um crente, de um cristão. Eu sei que tem pessoas, eu nunca, graças a Deus, eu nunca tive esse problema de ter o nome no SPC, eu sempre procurei me limitar naquilo que eu procurava em gastar. Então, nunca tive esse problema. Passei necessidade, mas não gastei. Eu sei que pode haver algum momento que a gente compre alguma coisa a longo prazo e ocorrer de um nome e ir para a SPC. A gente não tem, o crente está sujeito a isso. Mas, havendo o retorno da bonança financeira, nós, como cristãos, devemos ir lá e resolver esse problema, e não deixar. Mas, algumas pessoas não pensam desse jeito, e até profetizam que Deus vai fazer dinheiro aparecer na conta. Olha, eu gosto muito de observar a natureza. Vocês já viram a colmeia de abelha? Você já viu como ela é certinha, bonitinha ali? Como que as abelhas são organizadas? Tem as que trabalham fora, tem as que trabalham dentro. Você sabe quem fez isso? Deus. As abelhas são as melhores da criação de Deus? Não. Somos nós. Imagem e semelhança de Deus. Você acha que Deus vai nos dar do seu Espírito para trazer escândalos para os que estão de fora? Não, me desligou aqui. Então vamos prosseguir.
Em 2 Coríntios 3,18 também, Paulo, ele diz, na parte B, que conforme a sua imagem estamos sendo transformados com glória crescente. Deus está nos transformando. Nós chegaremos à estatura de varão perfeito. Digo varão porque no céu, a gente fala varão, mas no céu não tem homem e mulher, né? A Bíblia fala, a tradução varão perfeito. Então, esse é o grande desejo de Deus, que nós busquemos conhecimento. Conhecimento não é sabedoria. Sabedoria é você pegar todo o conhecimento e saber usar todo o conhecimento que você tem. E o apóstolo Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a dá sim, livremente. Provérbio 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Então, fala que a vereda do justo é como o sol que nasce. Né? A gente vê vermelhinho lá, fica, chega meio-dia. Então, esse é o desejo de Deus para nós. Em conhecer Oséias 6,3, ele diz que nós devemos procurar cada vez mais conhecer a Deus, adorando e prosseguindo em conhecimento. Não para. Então, queridos, eu gostaria de ler com vocês em Atos dos Apóstolos 19:1. 19? Isto, Atos dos Apóstolos 19:1. Depois do Evangelho de João, Novo Testamento. Todos acharam? Amém? Eu vou ler um pouquinho antes do 18 para a gente entender um pouco o que eu quero falar. A partir do 24. 18 e 24. Amém? Amém. Enquanto isso, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, e que acumulava grande experiência nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com notável fervor pregava, ensinava com exatidão a respeito de Jesus, ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga. E assim que Priscila e Áquila ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles e lhe explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. 27. Então, desejando ele viajar para Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos solicitando que o recebessem. Quando chegou ele, auxiliou muito aos que pela graça o haviam crido. Portanto, refutava veemente os judeus em debates públicos, provando por meio das Escrituras que o Messias é Jesus. Agora vamos para o 19. Versículo 1. Paulo prega o batismo em Cristo. A minha versão é um pouco diferente da minha Bíblia, porque era do Rei James, tá? Então, a maioria deve ter a versão do Almeida, né? Versículo 1. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. Ele lhes indagou: recebeste o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram. Paulo fez uma pergunta. Paulo chegou lá em Éfeso e fez uma pergunta. Ele encontrou alguns discípulos lá.
Versículo 3. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo... Não, o versículo 2, né? Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Vou ler o 2 de novo. Ele lhe indagou: recebeste o Espírito Santo na época em que creste? A pergunta que ele faz. E a resposta: aos que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fosse batizados então? E eles declararam: no batismo de João. Então Paulo lhe explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Pai querido, Pai amado, mais uma vez diante de Ti, Senhor, diante da Tua igreja, do Teu povo, daqueles que foram escolhidos por Ti, Senhor, que foram separados, ó Deus, para viver eternamente na Tua presença, nós nos colocamos aqui, ó Pai. Que a Tua palavra, mais uma vez, venha, Senhor, de encontro ao nosso coração, para fazer que nós entendamos, ó Pai, e que a Tua palavra venha gerar fé em nosso coração, Senhor, para que nós venhamos crescer em entendimento e capacitação para a obra que Tu tem com cada um de nós aqui, ó Pai. Nós somos gratos por essa oportunidade. Eu sou grato, ó Pai. Peço que Tu, Senhor, me capacite, ó Pai. Tira tudo aquilo que não é de Ti, ó Pai. Arranca, meu Deus. Que haja, Senhor, mover do Teu poder, do Teu Espírito no meio da Tua igreja. É o que nós almejamos, é o que nós queremos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né, por essa leitura da palavra de Deus, que foi deixada para a nossa edificação, para o nosso entendimento, para a nossa capacitação em seguir a Jesus. Como eu havia dito, existe uma grande confusão aí fora. Quero falar para vocês que o meu testemunho de fé, respaldado na palavra de Deus, pode ser alguma coisa, mas se não tiver respaldado na palavra de Deus, não significa nada. Nada. Os pais da fé, John Wesley e outros, eles não são referência para nós, eles não são referência para nós como para a regra de fé. Eles erraram em muitas coisas. Vemos que cada ser humano tem um problema e um defeito. Porque a palavra de Deus é a única que nos traz segurança. Porque é a palavra de Deus, e não é a palavra de homem. Então, dizendo isso, nós não podemos ler algum livro? Podemos ler algum livro, sim. Tem ótimos livros. Mas nada substitui a palavra de Deus. Nada. Nada substitui a palavra de Deus. Muitas coisas estão erradas aí no mundo, porque as pessoas querem dobrar a palavra e colocar no bolso e anunciar aquilo que eles entendem. Então, o texto que eu li aqui, o que fala desse texto? Fala que Paulo chegou em Éfeso. Na verdade, Paulo já tinha vindo a Éfeso na segunda viagem missionária dele. Essa era a terceira. Só que quando ele veio a Éfeso na primeira vez, ele só foi até a sinagoga, falou ali de Jesus
Priscila e Áquila e Priscila queriam que eles ficassem, os judeus queriam que ele ficasse, ele não, e muitas vezes ele quis ir a Éfeso e Deus falou, não. E a oportunidade que ele teve de ir lá, ele aproveitou, mas eu acho que não era o tempo ainda dele ir a Éfeso. E na terceira viagem dele, ele vai a Éfeso. E Deus vai operar grandes milagres nessa cidade. O poder de Deus vai se manifesta de tal maneira que as pessoas vão abandonar tudo lá. A idolatria. Pessoas vão se revoltar porque viviam da idolatria. Fabricavam ídolos. Lembra? Lá é o grande templo da deusa Diana. Havia um grande comércio que vivia disso daí. E Paulo, ele está indo para Éfeso, né? Antes de chegar a Éfeso. Quem está em Éfeso? Apolo de Alexandria, um judeu eloquente, conhecedor das Escrituras, que pregava assim a palavra de Deus. Ele chegou ao conhecimento do Evangelho, mas, pelo que dizem os comentaristas e diz a palavra, ele não tinha todo o conhecimento a respeito de Jesus. Então ele pregava e convencia os judeus com aquilo que ele sabia. Lá no capítulo 18, que nós lemos, do 24 em diante, fala que Áquila e Priscila estavam em Éfeso e Apolo estava pregando lá, eloquentemente convencendo os judeus que Jesus era realmente o Messias. E os dois senhores já eram de idade, tipo eu, e chamaram, depois que Apolo ministrou lá, pregou, chamaram Apolo e falaram: Apolo, olha, eu vejo que você é eloquente, você conhece todo o Antigo Testamento, e ele era batizado no batismo de João, do arrependimento. E os dois discipularam Apolo. Então veja que nunca é tarde para nós aprendermos mais de Cristo. Ele era um pregador eloquente. E aí, Áquila, Priscila e Priscila discipularam ele. E Apolo falou assim: olha, eu quero ir para a Ásia, eu quero ir para cá, eu quero pregar. Ele tinha um desejo de sair pregando. E quem é esse Apolo? Aquele que lá em Corinto, na carta aos Coríntios, Paulo fala lá que tem uma confusão, não fala, eu sou de Apolo, eu sou de César, eu sou de Paulo, lembra? E olha só a autoridade que esse Apolo ficou. Aqui é um comecinho que começa. Olha a autoridade, certo? Que o povo está errado, né? A divisão lá, mas ele virou um líder. Mas ele entendeu o seguinte, que tudo que ele sabia não era suficiente. E Áquila e Priscila eram os companheiros de Paulo. E não era tanta confusão naquela época. Era muita confusão naquela época. A gente lê a Bíblia e imagina que havia pessoas que pregavam o Evangelho, mas não conhecia Jesus. Pregava de Jesus, mas sem conhecer realmente a palavra. Então necessitava que fosse discipulado, que fosse ensinado. Aqui, esse batismo de João não era o batismo de Jesus. Você lembra que João batizava? João Batista era o precursor, ele batizava. Só que quando veio Jesus, os discípulos de Jesus passaram a batizar. E depois da igreja primitiva, o batismo já não era mais o batismo de João. Era o batismo do arrependimento, mas em nome de Jesus. No entanto, que Paulo, quando ele chega, fazia a pergunta, né, para os discípulos de Éfeso, havia discípulos lá em Éfeso já. Havia ali uma célula, havia um pequeno grupo,
mas faltava-lhe algum conhecimento. E por isso que no começo, na introdução, eu falei sobre o conhecimento. A palavra de Deus diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, por isso que Deus quer que nós prossigamos em conhecê-lo. Prossigamos em conhecê-lo, para que nós participemos de tudo que Ele tem para a igreja. Então, Apolo, depois de ser discipulado, Apolo, ele é enviado por Priscila e Áquila, daí dão uma carta para ele de recomendação, e ele vai para as outras regiões. Depois ele vai chegar em Corinto. Ele vai começar a pregar e vai ficar lá em Corinto. E Paulo, que está pregando nas imediações ali da Ásia, ele vai para Éfeso. Éfeso, se nós formos localizar no mapa hoje, fica na Turquia. Eu estive na Turquia de passagem, tempos atrás, e passamos até pela Constantinopla. Passamos por Constantinopla, e acho que foi a última vez que nós viajamos para Israel, nós fomos para a Grécia e conhecemos a cidade de Corinto. As ruínas, né? E Éfeso era uma cidade naquela época, uma cidade considerada grande, 200.000 habitantes, quando tinha as festas lá, chegava a 400.000. Então, era uma cidade, hoje 200.000 habitantes nada, mas para aquela época era uma cidade grande. Então, quando Paulo chega e sabe que tem discípulos lá de Jesus, ele pergunta, interessante essa pergunta que Paulo faz para os discípulos, né? Recebeste o Espírito Santo na época que creste? Ao que eles lhe replicaram, de forma alguma, nem sequer soubemos que existe Espírito Santo. Era uma coisa que para eles não sabiam que existia. Para nós, não. Para nós, nós sabemos que existe o Espírito Santo, né? Grande notoriedade. Então, nós sabemos que o Espírito Santo é o Consolador, que ele veio para ficar conosco, para nos orientar. E o Espírito Santo é aquele que nos convence nas coisas que nós vamos fazer. Às vezes, quando nós pensamos em fazer alguma coisa errada, né, o Espírito Santo, ele faz com que a gente fique assim, para não fazer. Quanto mais você buscar a Deus em oração, se dedicar a Deus, mais próximo você fica e mais você ouve a voz do Espírito Santo. Amém. É questão não de Deus, de nós irmos a Deus. E isso, quando Paulo fala com eles nem sabem do Espírito Santo. Então Paulo pergunta sobre o batismo, e sabe que ele foi batizado no batismo de João. Paulo vai batizá-los em nome de Jesus. Paulo vai e batiza das águas em nome de Jesus. Paulo poderia parar por aí. Mas não parou. Por que Paulo não parou por aí? Porque a Bíblia diz, Paulo sabia da promessa que Deus tinha para o seu povo. Eu vou ler alguns versículos aqui, mas vocês só anotem, não precisam abrir, para a gente ganhar tempo. Joel 2,28. Então, depois desses eventos, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Atos 2,4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar de outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. Atos 4,31. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram plenos
do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Atos 10, 44. E aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Existe uma palavrinha em comum aqui em todos esses versículos que eu li. E essa palavra é todos. Todos receberam. Todos receberam. Não foi o mais eloquente, não foi o mais sábio, não foi o mais humilde, o mais simples, não foi o mais branquinho, o mais escurinho. Todos que estavam reunidos, em todas essas reuniões que eu li aqui, todos receberam o Espírito Santo de Deus. E por esse motivo que Paulo fala àqueles discípulos sobre o Espírito Santo. E eles falam que nem sabiam. Paulo poderia ter ficado ali no batismo, mas tinha algo mais. E por que tinha algo mais? Porque esse Espírito Santo era necessário naquela época. E é necessário na nossa época. Porque o Espírito Santo é que nos capacita, que nos dá poder, que nos dá autoridade para levarmos o Evangelho de Jesus. Se eu perguntar para vocês aqui, na época que nós estamos vivendo agora, época de pandemia, qual seria o dom útil, nesse momento que nós estamos vivendo? O dom de cura. Um dom da palavra do conhecimento para confortar as pessoas. Dom de profecia para trazer revelações. Então, existe essa necessidade. A igreja de Jesus precisa desse revestimento de poder para atuar no mundo. O apóstolo Paulo, quando ele pregava o Evangelho, ele falava assim: eu não vos cheguei até vós somente com palavras de sabedoria persuasiva, mas através da manifestação do poder de Deus. Mas não é ele, é o Espírito Santo que o capacitava. Então, muitas vezes, por falta de conhecimento, nós não buscamos aquilo que Deus já deixou há milhares de anos. Todos nós fomos chamados por Deus para sermos vasos que sejam úteis na casa do Senhor. Amém. Deus não nos chamou para colocar debaixo da... Ele nos chamou, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Às vezes nós pensamos que é só os pastores, só os diáconos. Não, irmão. Não é, não. Nós somos participantes do corpo de Cristo. Eu não me converti aqui na igreja da Lapa. Eu e minha esposa, nós nos convertemos numa igreja pentecostal na zona sul de São Paulo, chamada Brasil para Cristo. E lá era comum as pessoas falarem línguas, profetizarem, ter visões, cura. Então nós crescemos nesse meio. Eu conheci uma irmãzinha que ela via anjo dentro da igreja, assim como a gente está vendo os quadros, as coisas assim. E quando nós estávamos na oração, ela vinha e falava assim: olha, eu vi isso, a batata. Olha, eu falo, às vezes eu falo: Senhor, onde estão os teus profetas? Senhor, o que está acontecendo? Onde estão os dons sobre a tua igreja? Não estou falando dessa bagunça que tem aí, que cai para lá e roda para lá. Não, isso aí, estou falando disso.
Estou de culto racional. Culto racional. As pessoas que têm, o apóstolo Paulo fala sobre o culto racional. Os dons não é para fazer bagunça na igreja. Aí ninguém ouve mais nada. Não. Os dons são para edificar a igreja. Quem fala em língua só pode falar se houver intérprete. Tem muita gente que usa esse dom de língua. Eu tenho dom. Tenho dom de variedade de língua. Alguém fica ouvindo eu falando? Tem pessoas que usam para deixar o culto sobrenatural. É isso que eu estou falando. Mas não é para isso que Deus deu, é para edificação da igreja. Amém. Então tem. Mas Deus, Ele é longânimo, tardio em se irar, grande benevolência. Mas, queridos, isso não faz me desanimar, não. Não me faz me desanimar. Porque eu sei em quem eu creio. Amém. Deus é poderoso para fazer coisas maiores em nossa vida. Deus não está limitado como nós estamos limitados. Deus, Ele é capaz de, agora mesmo, se for da vontade dEle, nos encher do Espírito Santo dEle. Basta que nós queremos. Basta que nós falamos, Senhor, estou aqui, ó. Eu sempre ouvi dizer que Deus é um cavaleiro. Ele não toma as pessoas por assalto. Nós que oferecemos o culto a Ele, e nós que oferecemos o espaço do templo a Ele. Mas nós temos, irmãos, temos que almejar isso, a promessa de Deus. Nós temos que querer de Deus. Aí algumas pessoas perguntam, mas qual é o sinal do batismo do Espírito Santo? É línguas? Não, irmão. Não é. E quem é batizado com o Espírito Santo sabe que é batizado. Irmão, se língua fosse sinal de batismo do Espírito Santo, mudo não era batizado com o Espírito Santo. Como você vai saber se o mudo é batizado com o Espírito Santo? Língua é um dom. É lógico que a gente quer. Quando a minha esposa foi batizada com o Espírito Santo, e quando ela recebeu o dom de língua, né? Foi na vigília, ela não era nem batizada nas águas ainda. E eu não era crente. Eu era desviado. E ela ficou cheia. Aí, toda oração em casa, estava em casa, né? Na igreja não, mas estava em casa, ela falava em língua. Aí, e eu sabia o que era, eu era desviado. Eu tinha o maior medo. Eu tinha... Não que eu não sabia, eu sabia que eu tinha medo, assim, porque eu sabia que ela orava, quando ela orava, a gente até sentia, né, que mudava o clima, né? E aí Deus foi transformando meu coração, aí eu reconciliei, aí voltei para a casa do Senhor, tá? Mas aí eu via ela falar em língua em casa, e eu falava, eu quero também. Aí eu ia orar o alimento, Senhor, obrigado pelo alimento, Senhor, me dá um dom de língua, Senhor. Aí eu orar de manhã, Senhor, obrigado por esse dia, Senhor, me dá um dom de língua, Senhor. Aí eu orar à noite, tudo que eu falava assim, puxa vida, por que o senhor não quer dar para mim esse dom? Não, dá esse dom para mim, dá para mim. Olha, irmão, busquei. Eu não falei, eu não vou desistir. Eu não largo do Senhor, eu fiz que nem Jacó fez com o anjo. Enquanto o Senhor não me dá o que eu quero. E ainda busco um dom de Deus, eu busco um dom de Deus. Eu sempre falo para o Senhor, não esqueci, não, eu quero esse dom. Irmãos, o apóstolo Paulo fala que nós devemos procurar com zelo os dons espirituais. Devemos procurar com zelo. Como podemos receber essa promessa? Crendo.
fé vem por ouvir a palavra de Deus. Evangelho de João 1,33 diz: eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vir descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O homem batiza nas águas, Jesus com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Deus tem coisas grandiosas para nós. Amém. Nós nem imaginamos o que Deus, Ele só começou a boa obra em nossa vida. 1 Coríntios 12, 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, que têm dom de cura, o que tem dom de prestar ajuda, o que tem dom de administração, os que falam diversas línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm dom de cura? Falam todos de línguas? Todos interpretam? Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Amém. Ele enfatiza buscar. O que quer dizer buscar, então? Vou sentar aqui e vou esperar. Não. Ele manda buscar com zelo. E como existe algum método para receber? Não existe método. Uns falam que é dando glória, outros falam que é dando aleluia, outros falam que é cantando. Olha, pode ser. Eu lembro quando minha mãe foi batizada com o Espírito Santo, ela estava orando pela família de joelho na sala. Não, a gente morava num barraco, a gente fala que uma sala, né? Um espaço que ela tinha lá. E ela estava orando e de repente ela começou a falar em línguas e começou a profetizar. Eu falei, meu Deus. E minha mãe era presbiteriana. Mas ela estava orando pela família lá, é para você ver como que é, irmãos. Deus, quando chegar o momento, nós estamos buscando. É que nem a gente está no ponto do ônibus. Se você está no ponto do ônibus lá, esperando passar o ônibus, você dá sinal de para você entra. Eu acredito que Deus age dessa forma. Amém. Nós vamos orando, orando, e chega um momento, Ele vem. 1 Coríntios 12, 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns... essa aqui eu já li. Bom, queridos, então, eu quero finalizar, né, estimulando vocês a buscar. O pastor Paulo vai iniciar uma série de estudos aí, vai estar falando mais profundamente sobre isso, né? Mas busquem o momento, eu acho que o momento é bem propício pelo que está acontecendo no mundo. A igreja de Jesus não pode ficar refém do que está acontecendo no mundo. Amém. Nós precisamos se levantar, não é protestando uma placa, protestar nos hospitais, nada disso. É se levantar como uma igreja, em oração, buscando capacitação do céu. Porque, que nem a irmã falou aí, o idoso morreu, o jovem morreu. Então, a medicina não tem solução para isso. Tem médico que está falando que daqui 10 anos que vai resolver isso. Já vem a nova cepa aí, a vacina já desistiu. Então, o que nós temos que fazer? Orar. Nós confiamos em Deus. A nossa vida está escondida com o Senhor. Amém? Amém? Para concluir, Efésios 5,15, né? Vou ler só uma parte do versículo. Buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinhos que leva a devassidão, mas deixai-vos. Deixai-vos. Ele fala, deixai-vos. Não resistir ao Espírito Santo. Deixai-vos encher pelo Espírito de Deus. Amém.
Não resista ao Espírito Santo de Deus, né? Amém? Amém.